Amados irmãos, eu ouvi o versículo que a Vitória leu e eu ia falar sobre uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Mas eu gostei tanto da forma que ela transmitiu que eu disse, vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Aí eu estou pensando aqui e eu não tenho mais coisa. Aí eu perguntei ao tema, por que para Deus nada é impossível? Por que para Deus nada é impossível? Primeiro tópico da mensagem. Para Deus nada é impossível, porque Ele é soberano. A soberania de Deus dá a Deus a capacidade de não conhecer a impossibilidade. A impossibilidade, ela é uma característica humana. A impossibilidade é uma fragilidade humana que Deus não conhece. Amados, por que para Deus nada é impossível? Como diz Lucas, porque há um poder soberano. Você que acompanha a notícia, você sabe que o Brasil tem um xerife chamado Alexandre de Moraes, né? O poder de Alexandre de Moraes hoje é maior do que qualquer outro ser humano brasileiro aqui no Brasil. Ele manda prender, manda soltar, revoga a lei, altera a lei, julga, subjuga, faz o que quer. Ele é o cara. Ele é o soberano aqui no Brasil. Porém, ele mandou prender alguns brasileiros que estavam nos Estados Unidos e os Estados Unidos olhou e deu risada. Por quê? Porque ele consegue ser soberano aqui, jamais nos Estados Unidos. A soberania de Deus, ela se sobrepõe a qualquer coisa. Ele é soberano aqui, lá, ali e em todo lugar. A soberania de Deus, ela é tão inquestionável que a sua grandeza, ela é capaz de saber o amanhã, o hoje e o ontem, como se fosse agora. Davi disse que ainda estava no útero da mãe, ou seja, no sentido original ali do grego, do hebraico, ele está dizendo, eu ainda era um embrião. E o Senhor já sabia quem ia ser. A soberania de Deus, ela tem umas características que a teologia chama de incomunicáveis, atributos incomunicáveis de Deus. Quais os atributos incomunicáveis de Deus? Onisciência. Onisciência, capacidade de saber tudo. Onipresença, capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. E onipotência, capacidade de ter todo poder. Interessante que Jesus disse que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E não significa que Deus, o Pai, ficou com menos poder. Cara, se fosse uma divisão humana, se eu der tudo que eu tenho, eu fico sem nada. Mas o Deus dá tudo que ele tem ao Filho e continua com menos. Como é que eu vou entender essa matemática no critério? Só tendo a mente de Cristo. Se não consegue entender isso, uma característica interessante, porque Deus tem todo o poder. Fácil de responder ao Senhor. Deus tem todo o poder porque nada, o texto da Bíblia diz, porque Ele criou tudo e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem cria tudo tem poder sobre tudo. Por que Deus tem todo o poder? Minha mãe diz, interessante, você resolveu sustentar aí hoje, não foi? Você senta ali. Tá. Outra questão, porque ele tem todo o poder. É uma característica de quem tem todo o poder. O avião mais poderoso que os Estados Unidos tem é o B-52. Ele carrega 13 mil toneladas de bombas atômicas. E o segundo avião mais poderoso é o F-35. É um avião muito poderoso. Ele consegue mandar para qualquer ambiente, ao mesmo tempo, 6 bombas destruidoras para destruir o inimigo. Os Estados Unidos é a potência que tem 11 mil aviões. E ele
tem essa capacidade, ele é respeitado por todo mundo, porque ele é o criador de toda a potência, superpotência nuclear, aérea, aquática e terrestre. Ele é o criador dos maiores e melhores carros, navios e aviões. Então ele é respeitado pelo poder que ele tem. Mas ele não é respeitado como Deus é. Por quê? Porque ele cria algo de algo que já existe. A gente não consegue criar algo de nada, consegue? Não. A gente sempre pega algo de algo que já existe. Deus foi o único que você vai ver na Bíblia lá no Gênesis, ele diz: haja. Se haja, é porque não havia. Ele está começando dali fazer haver. Ele é o único que cria do nada tudo. É por isso que ele é soberano. Porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, é interessante perceber também. Para Deus, leia, irmão, em Jeremias 32, versículo 27. Negócio tudo meio de cabeça. Assim. 32 e 27. Eis que eu, o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Se o irmão Cícero ler ali na tradução dele, já vai ver uma linguagem diferente. Procura aí, irmão Cícero. Esse maravilhoso aí é um maravilhoso em um termo diferente. Jeremias 32, 27. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? É difícil. A tradução ali diz: eu sou o Senhor de toda a carne. Ana, irmão Cícero, irmão 3, Alcione. Aí Deus pergunta pela boca de Jeremias: há por acaso alguma coisa que para mim é difícil? Se você for ler o contexto de Jeremias, a situação estava tão caótica. O profeta no calabouço, o povo humilhado, o povo envergonhado, o povo sem força, o povo desolado. Aí Deus pega a boca de Jeremias e diz: vocês estão pensando que tudo se acabou? Vocês estão pensando que está tudo perdido? Vocês estão pensando que agora eu perdi o equilíbrio das coisas? Vocês estão pensando que eu perdi a rédea da situação? Por acaso há alguma coisa que eu tenho dificuldade de resolver? A pergunta de Deus foi uma pergunta assim: vocês estão duvidando da minha capacidade? Vocês estão escutando? Oh, que maravilha! Muito bem, irmã José Maria. Toda vez faça isso. Por acaso? O que é que vocês estão achando que sou eu? Essa foi a pergunta de Deus aí, Jeremias. Foi a mesma pergunta que ele fez a Moisés: ô Senhor, eu vou dizer o que a Faraó? Diga a Moisés, diga a Faraó que eu sou o quê? Sou. Na linguagem original, a língua hebraica, o Moisés estava ouvindo de Deus a seguinte frase: diga a Faraó, Moisés, que eu vou ser para você o que você precisar que eu seja para você. Há algo demasiadamente impossível para o Senhor? Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando isso porque a gente está no processo já no... é no 9º ou no 10º dia de jejum? Quinta-feira. 10º. Perguntei sabendo antes, só porque eu queria ouvir se vocês já vão lembrar. 10º dia de jejum, 10ª quinta-feira. E nós estamos, eu tenho certeza que você é como eu, estamos clamando desde a primeira quinta-feira por alguma situação que até agora Deus não resolveu. E quando Deus demora a resolver, a gente usa umas frases que Deus olha assim, eu acho que ele dá aquela risadinha: e não me conhece. Mas Senhor, eu estou te pedindo desde a primeira quinta-feira até agora nada. Estou te clamando desde tal dia até agora nada. Eu estou te pedindo desde tal momento até agora nada. A voz do Senhor brada deste lugar esta noite em Lucas 1:37. Para mim nada é impossível. Não foi para Jeremias, não foi para Sara, que gerou um filho com 90 anos, não foi para Abraão, que foi pai com 100, não foi para Jacó, que foi cumprido nele a promessa que foi feita, não foi e nunca será para mim e para você, porque nós mudamos, a geração mudou, o mundo mudou, o tempo mudou, a realidade mudou, as circunstâncias mudaram, mas o Deus
palavra, eu sou Deus e não mudo. Há uma característica de Deus que ele não aceita ser alterada, a sua imutabilidade. É por isso que o mesmo Deus que falou em Isaías, em Jeremias, em Joel, em Oséias, em Amós, em Obadias, em Miqueias, em Naum, em Sofonias, em Ageu, em Zacarias, em Malaquias, fala hoje, dizendo o que está escrito em Lucas capítulo 1 e 37. Para mim, tudo continua fácil, nada é impossível. Ah, meu Deus. O grande problema nosso é que a gente quer enxergar como Deus enxerga. E muitas vezes Deus não quer que a gente enxergue, porque se a gente enxerga, a gente deixa de crer com fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza do que se não vê. Se você vê, você deve ter fé. Então ele exige que você não veja, só creia. E quando é que eu vou ver? Na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Porque para Deus nada é impossível. Amados, perceba bem, enxergue bem e analise bem. Salmo 115, versículo 3. Glória a Deus. Eu estou dando para botar os irmãos para ler na sexta-feira para dar uma dinâmica. 115, versículo 3. Diz assim: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada. Eis aqui não sei uma chave do segredo, irmão, que tem. Para Deus nada é impossível, mas em 90% dos casos ele só faz o que lhe agrada. Se agrada a mim, mas não agrada a ele, ele não faz. Não é que é impossível para ele fazer, porque ele não quer fazer, porque não agrada a ele. Então eu preciso, quando eu oro, entender que a minha vontade precisa estar conjugada com a de Deus. O problema da gente cristão, muitas vezes, não é de todos, mas é de alguns, é que a vontade de Deus se conjuga com a nossa. E não funciona assim. Não é de lá de cima para aqui para baixo. É daqui de baixo para cima. Você já viu alguma estrutura começar de cima para baixo? Não. Só começa de baixo para cima. Exatamente. Porque tudo acontece no céu. E os anjos vivem adorando e no céu não tem crise. Só teve uma vez para mais nunca. Porque a vontade de Deus é feita no céu. Todo momento, toda hora, todo instante. Então, onde é feita a vontade de Deus, para Deus nada é impossível. Mas deixa eu dizer a você, tem coisas que para Deus é impossível. É impossível Deus operar, dar vitória, agir na vida de um crente que o coração está cheio de incredulidade. Deus não consegue agir. Há um bloqueio. Eu ia pregar hoje um tema que não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. O tema era: Deus faz acepção de pessoas. Outro dia a gente falou sobre isso. Aí Pedro disse que Deus não faz, né? Aí eu já vim dizendo que Deus faz. Só que tem uma diferença. Ele não faz acepção de pessoas para a salvação, mas ele faz acepção de pessoas para a intimidade. Ou você vai concordar comigo que a intimidade de Moisés era a mesma de Arão? Era? Não. Deus faz exceção para a intimidade. Mas voltando aqui ao assunto. Nós percebemos que Deus, para ele nada é impossível, mas diante daquilo que lhe agrada. Como é que você quer que Deus age na sua vida? Como é que eu quero que Deus age na minha vida, se eu não estou fazendo o que lhe agrada? Você é pai, você diz para o seu filho: se você se comportar, eu vou lhe dar o que você está pedindo. Todavia, porém, se você não se comportar, eu não dou. Você diz isso ou não? Diz. Deus diz a mesma coisa. Se você fizer a minha vontade, eu lhe dou o que você está pedindo. Se você não fizer, você vai continuar pedindo. Até quando você fizer a minha vontade, eu vou obedecer. Para Deus nada é impossível. Agora tudo precisa estar de acordo com a sua vontade. Deus age onde o homem não pode agir. É por isso que está aí. Para Deus nada é impossível. Eu coloquei aqui: o que era que a viúva que ia saindo da cidade podia fazer para o filho voltar à vida?
Nada. O que era que Marta podia fazer e Maria para Lázaro voltar à vida? Nada. O que é que Bartimeu podia fazer para voltar a enxergar? Nada. Mas quando Jesus chega, para Deus, nada é impossível. O problema é que a gente quer agir na impossibilidade, onde só Deus age na impossibilidade. Aí nós nunca chegamos ao resultado. É enxugar gelo. Se você for ver Mateus capítulo 19, versículo 26, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Lucas capítulo 18, versículo 27, as coisas que não são impossíveis as coisas que são impossíveis para os homens não são impossíveis para Deus. Agora, você quer ter as coisas sempre possíveis para Deus, e Ele responderá com a possibilidade dentro da impossibilidade na sua vida? Use algo que quebra com qualquer impossibilidade. O livro de Hebreus diz que Abraão creu contra a esperança. 13:20 parece. Abraão creu contra a esperança. É uma fé absurda. Abraão crê contra a esperança. Nós cremos quando a impossibilidade diz não. Meu irmão, pelo amor de Deus, tudo diz não, e você crê que sim. A gente precisa entender que para a impossibilidade de Deus agir, a gente tem que fazer parte da gente. A gente quer que Deus haja. Diz que cremos na impossibilidade de que Deus vai se tornar possibilidade. Mas a gente não tem fé. Teve uma irmã conversando comigo, disse para mim que gostava de vir para a igreja quando tudo estava bem, mas quando tudo estava mal, ela preferia ficar em casa. Eu disse, não entendeu não? Quando você está doente, você corre para onde? Para o hospital ou fica em casa? Para o hospital. Aí quando a senhora espiritualmente está fraca, o seu melhor lugar é em casa. Ei, quando você estiver se sentindo exatamente como a minha esposa estava sentindo essa semana, teve um tempo que ela, essa semana teve um dia que ela acordou tão desanimada, que eu vi ela de olho aberto, mas fui olhar se ela estava respirando com fé. Estava assim. Jesus. Aí eu lembrei, remove a minha pedra, ressuscita-me. Às vezes a gente está defunto. Forças foi embora, fé foi embora, confiança foi embora, esperança foi embora. Ei, para Deus nada é impossível. Para quem está na vida, para quem está aqui no sertão, dependendo de milagre para sobreviver e para pagar as contas, precisa se agarrar no versículo como esse. Porque se não se agarrar, meu amigo, morre afogado no meio dos problemas. Para Deus nada é impossível. O médico disse que não tem mais jeito. Foi? Para Deus nada é impossível. Ei, Marcos capítulo 11, versículo 23 diz que a fé move montanhas. A fé permite que o invisível se torne visível. Hebreus 11, primeiro. A fé atrai o sobrenatural de Deus. Mateus 9, capítulo 22. Eu estou recitando para acelerar o processo porque a hora está voando. A fé é o combustível que você precisa. É uma parceria, fé e esperança. O tanque pode estar cheio de combustível, mas se falta óleo, no motor, o motor bate. O combustível pode estar, o tanque pode estar cheio como for. Se falta óleo no motor, o motor bate. O tanque pode estar vazio. Se tiver óleo no motor, o carro sai do tanque. Há uma parceria. Eu tenho fé, falta força. Eu tenho fé, falta esperança. Eu tenho fé, falta confiança. Há uma sincronia entre um e outro. Você vai trabalhando em conjunto. É uma montagem que quebra a cabeça. Precisa de uma coisa, precisa de outra. Eu ia entrando numa live outro dia no TikTok e os camaradas disseram que os desigrejados vão para o céu. Eu perguntei, os desigrejados vivem em comunhão com Deus. Mas Paulo disse que a gente tem que ter comunhão com a igreja.
Se você não tiver a comunhão, também faz parte do processo de fazer as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Você não quer ter comunhão, eu não quero ter comunhão, mas quer ter a bênção de Deus. Como assim? Perceba bem, estou encerrando agora. Pena que não dá para falar tudo. Eu vou dizer umas frases aqui para você pensar. Para você que está pensando que o seu problema não será solucionado. Quando termina a lógica humana, começa o milagre de Deus. Glória a Deus. A impossibilidade é o palco onde Deus se manifesta com a sua glória. Para quem crê, o impossível é apenas uma oportunidade para Deus agir. A fé ignora os fatos, mas confia no Deus que transforma as maldições em bênçãos. Ei, saia daqui consciente que você vai ter o que você precisa se você levar a sério o que a Bíblia ensina. Porque para Deus nada é impossível. Você já pensou, irmãos, se Jó tivesse desistido? Você já pensou se Jó tivesse jogado a toalha? Você já pensou, depois de o camarada perder camelos, cavalos, bois, toda a riqueza, filhos? Você já pensou, depois de que ele terminou um culto, depois que ele sacrificou o Senhor, veio uma tempestade adversa sobre ele, de uma forma que o diabo tinha certeza que ele ia negar a Deus. Na hora da adversidade, não é momento de você abrir a boca e esbravejar. Na hora da adversidade, não é momento de você jogar o que tem na sua mente, na sua boca para fora, com toda a ira ou raiva. Na hora da adversidade, não é momento de você desistir. Na hora da adversidade, é o momento de você abrir a boca e dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e vai agir em meu favor. Jó 19:25. No vinho vem da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É na hora da adversidade que a gente mostra para Satanás e para os nossos inimigos: a minha fé não será abalada, a minha fé não será destruída, a minha fé não será aniquilada. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Porque para o meu Deus não existe impossibilidade. Glória a Deus. Há uns momentos de fragilidade da minha esposa que ela conta, ela diz: já faz quase 3 anos que você está na cadeia. E o ser humano aqui olha para a situação e diz: é verdade. 48, 72 meses. Vai fazer 72 meses. Está na hora de eu desistir da ideia de voltar a andar. Amém? Não é o tempo que vai me dizer, Pedro, se eu devo continuar acreditando. É o Deus que eu sirvo e a fé que eu tenho nele. Glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Prosperidade, ele existe para ser o trampolim do processo que você está enfrentando. Como dizia o Chaves Sobrinho, a vitória está depois da muralha. O problema é que a gente não quer enfrentar a muralha, quer ter a vitória. Não vai ter. Enfrenta a muralha. Essa semana eu estava clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, socorre. Aí eu recebi uma ligação hoje: pastor, peça o que o Senhor precisa, que a gente consegue. Diga: eu não sei pedir para mim. Se o Senhor perguntasse para eu pedir para a igreja ou para outra pessoa, eu pediria. Para mim, eu não sei. Então a gente vai dar um jeito por aqui para levar algo para o Senhor. Traga. Mas não me bate desespero. De hipótese nenhuma. Seu
contar para vocês o que a gente passa, você vai dizer é mentira. Não é. Mas a circunstância vai tirar sorriso do meu rosto. E pode ter. Eu vou dar vez para o diabo, não sei. Mas eu consegui interceder, eu consegui abater, consegui. Agora ele não vai ter uma mensagem para domingo, agora ele não vai ter uma mensagem para quarta-feira, sexta-feira muito menos. Aí quando a circunstância aperta, aí eu venho aqui, mudo a situação na direção de Deus, porque para Deus nada é impossível. Aí quando Deus vê isso, em vez de ele me ver reclamando, ele me ver orando, ele diz: eu vou mover céu e terra para fazer o que preciso for feito. Aprenda isso, irmão. Reclame não. Quando a coisa tiver, a corda tiver no pescoço, reclame não, adore. Vou desistir, desista não, adore. Vou parar, pare não, adore. Eu vou reclamar, reclame não, adore. Porque Deus, quando é adorado, quando tudo está bom e ele é adorado, ele fica feliz. Mas quando as coisas estão difíceis, você consegue adorar, a felicidade dele é muito maior. Adore. Adore. Pastor, você não sabe da situação, só comigo, fale. Adore. Você não conhece a minha situação, eu devo tanto no cartão, adore. Porque o impossível está conjugado com a adoração. O pai de Sansão, Manoar, e a sua esposa tiveram a visita do anjo. E em seguida foram adorar. Você pode olhar na Bíblia. Todos os homens de Deus, Isaac, Abraão, Jacó, eles sempre adoraram antes e depois que receberam. Rapaz, altar significa momento de adoração. Como é que o camarada vai matar o filho e vai adorar no momento que está se preparando para matar o filho? É coisa de maluco. Mas o que foi que aconteceu? Chamou a atenção de Deus, porque você fez isso. Mostrou para mim que você entregaria o seu filho, o seu único filho. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vou lhe dar 10 milhões de filhos. O ato de adorar. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Vamos orar? Irmão, por favor, não me deixe sozinho amanhã não aqui, tá? Já pensou? O povo vir 50 pessoas de Maceió e só dá o pastor e a esposa. Espera, amanhã vai estar cheia, então faz aí. Principalmente. Pode dar beijar em criança da minha, para dar meu povo. Eu vou cortar o cabelo amanhã e morrer nisso comigo para na vida. Vamos orar? Senhor, obrigado. Aprendemos com a tua palavra que para Deus, e o Senhor é nosso Deus, nada é impossível. A gente tem tanta coisa que a gente acha impossível, Senhor. Aquela dívida, aquela porta do trabalho, aquela mudança no marido, aquela mudança na esposa, aquela melhora, Senhor, na criação dos nossos filhos, o nosso temperamento, Pai, o milagre na restauração familiar, do nosso relacionamento. Pai, nós temos tanta coisa que a gente acha possível. Eu acho, Senhor, tantas coisas difíceis para mim, mas Lucas 1,37 diz que para o Senhor nada é impossível. E nós somos teus servos, Senhor, estamos aqui no sertão, precisando de algo que o Senhor sabe. E às vezes a gente, porque o Senhor sabe, a gente não quer pedir. Mas a tua palavra diz que se a gente pedir, o Senhor responde. E porque a gente crê que o Senhor responde, nós estamos aqui. Que a nossa vontade seja conjugada com a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, te agradecemos pela chuva que está caindo, que daqui a pouco nós vamos comer milho, que o Senhor vai permitir nascer, produzir de maneira multiplicada. Pai, que qualquer impossibilidade nos ensina a te buscar de uma forma que o impossível se torne possível, que o improvável se torne provável, que aquilo que nós não podemos possamos poder, que aquilo que nós não podemos resolver, o Senhor possa resolver, e que haja neste lugar cultos de ações de graças por aquilo que o Senhor vai fazer. Por isso que louvamos pelo que o Senhor já fez e louvamos pelo que o Senhor está fazendo. Abençoe os irmãos que vêm amanhã de Maceió, Senhor. Abençoe eles em cada quilômetro que eles rodarem, indo e voltando. Cada ato que eles fizerem, indo e voltando. Pai, em nome de Jesus, impacta as 7 casas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E quem vai estar aqui amanhã e domingo diz amém. Deus abençoe e até amanhã aqui.